Sabe, uma das características das grandes obras de arte, aquela que nós chamamos de clássicas, né? As obras clássicas, é a temporalidade. É algo que foi feito há 500 anos, 1000 anos e ainda hoje é atual. E eu estava pensando nisso quando hoje eu reli a obra do Camus, estava relendo a obra do Camus, A Peste. A Peste é profundamente atual. Ela fala de algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. A humanidade não está enfrentando a sua primeira epidemia, a sua primeira pandemia. A gripe espanhola matou entre 17 a 100 milhões, não se sabe ao certo. Tuberculose matou, há quem diga, 1 bilhão de pessoas. A varíola, 300 milhões de pessoas. Essa não é a nossa primeira pandemia, primeira epidemia, e tudo se espera que não seja a maior. Não será. Mas a questão da tecnologia, do excesso de informação, acaba potencializando, globalizando também a coisa, e é natural que exista muito medo. E eu não estou dizendo que esse medo é desmedido, não, só existe muito medo. Mas ao ler essa obra do Camus, eu observei quanto ela é atemporal, quanto ela é clássica, quanto é realmente uma obra de arte. O Camus, que era muito amigo do Sartre, acaba sendo influenciado pelo existencialismo de Sartre, e ele vai trazer nessa obra algumas questões que são muito presentes no existencialismo. Essa questão da falta de sentido, a questão do absurdo da vida, a questão da falta de respostas que sejam concretas, que a gente possa se basear. É muito uma coisa do existencialismo que vai estar também presente nessa obra do Camus, A Peste. A Peste acontece numa cidade na costa argelina, de colonização francesa, chamada Oran. É até engraçado, não diria engraçado, mas eu diria coincidente, né? É uma coincidência que Oran, e nós vivemos hoje uma epidemia, nascida, seu epicentro, tudo indica que foi a cidade de Wuhan, na China. E nessa cidade, 1940 é alguma coisa, o período, ele não coloca o ano específico, é compreensível depois, ele coloca exatamente isso, 1940 e algo. O que acontece? Começam a aparecer esses ratos cambaleantes, adoecidos, e um dia acha-se 100 ratos mortos, daqui a pouco são 300, daqui a pouco são 500, daqui a pouco são 800 ratos, a cidade começa a ser invadida por ratos adoecidos que acabam trazendo a peste. E isso vai causar um sem número de problemas para a cidade, não só a doença, né? A doença ela é também um epicentro de um sem número de problemas. A doença vai gerar o isolamento, o afastamento, a solidão, vai gerar a angústia, o medo, o pânico, daqui a pouco a fome, porque acaba não havendo mais abastecimento na cidade, e isso vai causar uma série de problemas, como a desobediência civil, o embate com a polícia, a superstição, o fato de se acreditar, acaba se acreditando nas epidemias também em pragas divinas, em castigos, em Apocalipse, né? Afinal, a peste é um dos cavaleiros do Apocalipse, junto com a fome, a guerra e a morte, né? Ela é tida como um dos prenúncios do Apocalipse, né? Previsto, né? Pronunciado aí por João. Então, o Camus vai tratar disso. Mas é importante que a gente saiba que ele não está falando especificamente da peste, ele está fazendo uma analogia, uma alegoria, uma representação. Na verdade, pelo que ele mesmo declara, ele queria falar do nazismo, do fascismo também, que invadiram a Europa nesse período de 1940. Né? É uma referência que ele faz. Por isso que você compreende os ratos. Os ratos são os ratos que portam a maldade, a pestilência, no caso do nazismo, do fascismo, que é mais uma coisa muito presente hoje. Nós vamos ver, por exemplo, essa devoção por líderes políticos, ou por qualquer que seja o líder, esse fanatismo, essa polarização, são referências, são índices fascistoides, e que a gente vê muito na realidade hoje, misturado com a pandemia, com a epidemia, com uma doença, uma outra presença, né? Também esses ratos adoecidos que portam a doença, por exemplo, chegam e dizem: não vou fechar o meu culto, porque quem crê vai superar a doença. E isso é um completo absurdo, e é uma coisa que deveria ser proibitiva, que você coloque qualquer pessoa em risco para trazer pessoas para
para um culto, isso é uma atitude fascistoide. E é justamente isso que o Camus quer fazer referência. Ele faz referência não só a questão da doença, mas tudo aquilo que é trazido com a doença. Por exemplo, todas as tragédias, toda a violência, todo afastamento, toda a solidão. Uma coisa que é importante no texto do Camus, que eu acho que eu finalizo aqui o meu comentário, ele vai dizer o seguinte: ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rie, que é o protagonista, lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia que essa multidão eufórica ignorava, e se pode ler nos livros, o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis, na roupa, esperando pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria também um dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. É exatamente isso. A qualquer momento, a peste pode assolar uma cidade e acabar com a felicidade. E a gente tem que estar vigilante. É essa a questão. É para isso, talvez, que sirva esse momento. Né? Pode ser que tenha algum sentido a reflexão, o ensinamento, para que a gente não deixe mais os ratos invadirem a cidade.